Olá, está começando mais um Crazy Cast, onde a curiosidade te deixa louco. E o elenco é maravilhoso. Eu sou a Sofia Nathalie, tenho 12 anos. E eu sou a Júlia e tenho 11 anos. E hoje estamos aqui com a Lenice, a perigosa. E aí, Lenice, conta um pouquinho da sua história pra gente. Sofia, esse a perigosa eu conheci agora. Não sabia que eu tinha esse apelido. Mas com satisfação, né? Não deixa de ser. Só lembrando que quem pediu pra mim falar isso foi o Wagner, não foi de vontade minha. Obrigada. Fico muito agradecida, Sofia. Então, eu me chamo Lenice, sou professora da rede pública há 25 anos. Sou formada em letras português e espanhol. Há 25 anos ministro aulas na rede pública. Os últimos 5 anos eu estou afastada para a coordenação, né, pedagógica. E atualmente estou na coordenação da escola integral. E o que te levou a gostar da educação? Eu sempre vi a educação como um poder transformador, tanto do ser humano quanto da sociedade. Eu acho que a maior forma de rebeldia contra o sistema é a educação. E como foi a sua infância, tanto dentro e fora da escola? Então, eu sou a filha mais nova de 5 irmãos, filha de um mestre de obras e de uma dona de casa. Moradora de Sobradinho desde que nasci, sou cria dessa cidade. A nossa vida em família, a gente não tinha grandes recursos, né? E aí aquela questão da educação, né? Que é o poder transformador da educação. E sou cria dessa escola, estudei no CF3 na década de 80. Inclusive hoje tenho o prazer de trabalhar com alguns colegas que eu estudei aqui na época, a Jeane é uma delas. E depois eu fiz o ensino médio, aí eu fiz o magistério. Porque desde aquela época eu queria ser professora, mas eu idealizava trabalhar com criança, né? Mas a vida tomou outros rumos e depois, quando eu fui para fazer a minha graduação, eu decidi voltar para a área de educação. E aí me formei em letras, português e espanhol. E me dedico a essa carreira há 25 anos. E mais um tempo fora em outras áreas, né? Como que era a Lenice criança? Como é que eram as brincadeiras daquela época aqui? Fez muita loucura? Então, eu sou cria de Sobradinho, né? E assim, as nossas brincadeiras naquela época não tinha o que vocês têm hoje, a famosa internet, né? Que colocou vocês até assim, a internet tem seu lado positivo, mas entra outras questões assim que eu percebo hoje que a juventude, a garotada, ela deixou de brincar. Hoje eu vejo o jovem muito bitolado em rede social, né? Internet, enfim. Não, a gente brincava. Nossa infância era com brincadeira. A gente tinha as brincadeiras assim de construir o carrinho de rolemã, era pipa, subir em árvore, tinha salada mista, né? Que era brincava com os meninos da rua, de dar aquele primeiro beijinho, aí escolhia a fruta e salada mista. Era uma brincadeira inocente, né? E foi uma infância legal, muito divertida. Eu tenho muita saudade da minha infância, assim. Hoje eu carrego algumas cicatrizes aí nas pernas, fruto das brincadeiras, né? Mas era saudável. Geladeira. Geladeira. Pois é, o Geladeira é o apelido do rio que circula o perímetro de Sobradinho, né? Na minha época, há muitos anos atrás, ele não era poluído como hoje. Então a gente às vezes descia por Geladeira para tomar banho. E esse apelido de Geladeira é porque a água realmente era muito fria. Lembro também que, assim, Sobradinho na época tinham 2 grandes clubes famosos da época, né? Que eram o Sodés e Bancrévia. E eu, né, de família de classe média baixa, não era sócia do Sodeso. E aí, como que eu entrava no Sodeso? A gente reunia uma galera, que ninguém era sócio, e a gente entrava no Sodeso pelo Geladeira, que era pelo rio. Então a gente ia andando assim, acompanhando o curso do rio, às vezes por dentro d'água mesmo, e entrava no Sodés pelo fundo. Eu fiz isso várias vezes, tá, gente? Mas não me arrependo não, porque as tardes eram bem divertidas lá no Sodés. Eu sinto saudade dessa época. Desde criança, você sempre quis ter essa carreira que você tem hoje em dia? Como eu falei antes, né? Assim, minha formação no ensino médio foi o magistério, o extinto magistério, né? E eu queria trabalhar com criança, assim, acho que tem uma certa vocação, habilidade.
Mas quando eu fui fazer a graduação, que eu fiz letras português e espanhol, acabou que eu fui trabalhar com adolescente e ensino médio. Eu acho a educação muito nobre. A educação tem o poder transformador da sociedade e do ser humano, né? E não me arrependo, não. E o que você acha que a educação... Não, calma, peraí. Como você acha que a educação transforma as pessoas? Porque a educação, ela abre portas, né? É através da educação que você vai ter sua formação, que você está apto a competir no mercado de trabalho, na sua formação, na sua capacitação. A educação tem esse poder. Pensando. Quando você começou a ser professora, qual foi a dificuldade? Na verdade, a gente sempre tem no início porque você tem a formação, mas não tem a experiência, né? E, querendo ou não, você sai da faculdade e entra numa sala de aula com 40 alunos, cada um numa realidade diferente, numa formação diferente, e você tem que lidar com aquele contexto ali, né? Cada aluno é uma sentença, eu costumo falar isso, né? Então, no começo eu senti dificuldade, assim, porque eu não tinha um certo domínio de classe, eu me sentia insegura, mas nada que o tempo, a paciência, a perseverança não me acalmasse e me impedisse de realizar um bom trabalho, né? Agora, cada ano eu fui aprendendo coisa nova, eu fui aprendendo a lidar melhor com o aluno, com as famílias, fui entendendo mais sobre educação, fui me capacitando, fui fazendo curso, fui me preparando, né? Então, assim, foram muitos anos dedicados à educação e hoje, assim, um dos prazeres que eu tenho é, às vezes eu estou em algum lugar e encontro um ex-aluno e ele passou num concurso, ele terminou a faculdade, inclusive tem ex-alunos meus que já são pais de família, já têm filho, muitos já mudaram muito a fisionomia e que eu lembro do rostinho quando eu era adolescente, quando eu era criança, aí quando me encontram na rua, às vezes eu nem lembro, nem reconheço. E aí eles falam, fui seu aluno em tal lugar assim, aí eu falo, nossa, mas você tá diferente, né? Mas também são 25 anos, né? 25 anos dá para mudar muita gente, né? Inclusive a mim mesma, né? Você se orgulha das pessoas que você já deu aula? Sim, me orgulho. Principalmente daqueles que continuaram os estudos, que se formaram, que estão em bons empregos, né? Que são bem-sucedidos. Sinto muito orgulho, porque eu participei da história da pessoa. Num determinado momento eu fui importante para ele. Eu ajudei naquela formação. E você tem uma dica para quem quer se tornar professor, seguir essa profissão? Eu acho que a minha dica é uma profissão muito nobre. Infelizmente não é reconhecida no nosso país. Quando eu falo de reconhecimento, eu estou falando que se você equipara com outras carreiras, aqui dentro do GDF é um exemplo disso, que são mais bem remuneradas do que a de professor. Isso é uma questão só salarial? Não, mas é uma maneira de haver um reconhecimento pelo meu serviço prestado, pelos meus colegas, a gente ter um salário compatível com o que a gente desempenha. Então, acho que falta mais reconhecimento para a nossa profissão. Uma dica que eu dou é se capacitar, porque a educação, ela está sempre em movimento. A educação é movimento. Então, são coisas novas que a gente aprende todo dia. A pessoa tem que estar sempre se preparando, sempre lendo, sempre se adaptando. Quer dizer, quando eu entrei na educação, há 25 anos atrás, eu não tinha, por exemplo, a internet como um instrumento de trabalho. Hoje você pode usar a internet como um facilitador, um instrumento de trabalho dentro de sala de aula. Então, por exemplo, quando eu vou dar uma aula sobre determinado assunto e eu quero trazer aquilo para a realidade dos meninos, hoje em dia todo mundo tem um celular, eu falo, olha, pesquisa tal coisa assim na internet. Vamos olhar a obra de arte de fulano de tal, olha aí na internet. Então, traz essa proximidade para o aluno, entendeu? Então, hoje eu vejo uma praticidade nesse sentido, coisa que antigamente eu não tinha. Se eu fosse falar, por exemplo, de uma obra do Portinari, eu tinha que procurar a gravura antes, eu tinha que levar o livro. Dependendo da escola, você não tem muitos recursos, você não tem como imprimir colorido, você fica limitado por questão, né, mesmo financeira, verba, às vezes a escola não te oferece tantos recursos. E hoje eu falo só, abre a obra do Portinari. O menino abre, pega o celular e abre.
Então, de qualquer forma, ele está tendo um contato ali, né? Então, assim, isso é um facilitador, que há 25 anos atrás eu não tinha. Hoje, por exemplo, se eu passo uma pesquisa para o aluno, eu sei que ele tem fonte de pesquisa na internet. Antigamente era o quê? O aluno ia para as enciclopédias, né? E às vezes um aluno não tinha acesso, porque eu trabalhei em escolas, escola de zona rural, que os meninos não tinham uma biblioteca completa para pesquisarem, não tinha essa disponibilidade de sites confiáveis de pesquisa. Então, a tecnologia ela vem também como facilitador dentro de sala de aula. Você acha que a internet muda o temperamento das pessoas? Eu não posso dizer que, assim, que a internet vai mudar o temperamento de alguém, mas eu acho que a gente tem que ter muito critério em relação ao adolescente e às redes sociais, porque tem muita coisa à disposição. E tudo aquilo que está à disposição, a gente tem coisas favoráveis à formação, à leitura, ao conhecimento, mas a gente tem aquela parte que não é tão legal, né? Parte de violência, a Deep Web, né, que é o submundo da internet. Então, eu acho que como tudo, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então, eu acho que o adolescente tem que procurar obter das redes sociais, da internet, dos sites, enfim, de toda essa tecnologia, aquilo que é de melhor proveito. Nunca tender para um lado negativo que a internet pode oferecer. Porque a gente sabe que ali por trás você pode ter dentro de uma rede social, você pode ter um pedófilo, por trás de uma rede social você tem pornografia, por trás da internet você tem muita coisa. Então, assim, por isso que eu acho que tem uma necessidade da fiscalização da família, dos pais. Não deixar o adolescente, que é muito vulnerável, com toda essa tecnologia à disposição, sem que haja uma fiscalização da família. A gente tem casos aí, são conhecidos, de que através da internet a gente teve situações até de crimes, de coisas bem, bem complicadas, né, para a vida do adolescente. Lenice, mudando um pouco de assunto, contando um pouco mais da sua vida, você casou, tem filhos? Ah, sim. Eu me casei, eu tinha 23 anos, eu tenho 3 filhos, que é fruto do meu casamento. Tenho um mais velho de 28 anos, que já é formado, já é casado. E tem minhas gêmeas de 17, que inclusive foram alunas dessa escola. Estão terminando o ensino médio. E sou casada pela segunda vez. Meu marido nem é brasileiro. Mas a gente não tem filhos. E também não queremos. E também não tenho mais idade para isso. Né? Tem outros planos para minha vida. Mas é isso. Uma curiosidade. Seu marido vem de qual estado? Ele vem de qual país? Não, na verdade, ele é de naturalidade portuguesa, mas ele mora na Suíça. E agora ele está no Brasil comigo. E o primeiro casamento? Tem como eu pular essa pergunta? Eu não queria nem responder esse Mas primeiro casamento. É porque deixou muitas sequelas. Mas Sim. é justamente isso, velho. São meninas que vão ter que... Entendeu? Então, meu primeiro casamento, eu fiquei 11 anos casada, com o pai dos meus filhos. Hoje, quando eu paro e penso assim, meu casamento trouxe coisa boa? Trouxe meus filhos. Mas eu acho que eu podia ter esperado mais. Eu podia ter deixado para casar com mais idade. Eu acho que eu fui meio precipitada. Acho que 23 anos é muito nova ainda. Eu ainda tinha muita coisa para viver, né? Não que eu não esteja vivendo coisas boas hoje. Hoje estou vivendo tranquilamente. Mas eu acho que eu podia ter esperado mais um pouco. Eu fui um pouco precipitada. E foi difícil ser mãe solo? Não, eu não fui mãe solo. Na época eu estava casada. Quando eu me separei, meu filho tinha 10 e minhas filhas tinham 1 ano e meio. Você continuou. Sim, aí eu fiquei sozinha com os meninos. É bem complicado. Assim, a vida de uma mulher separada com filhos, ela não é muito fácil, não. Sabe? Mas a gente tem que ponderar. Onde é que eu estou melhor? Eu estou melhor dentro do meu relacionamento lá com meu marido ou eu vou estar melhor sozinha com os meus filhos? Naquele momento eu avaliei que eu sozinha estaria melhor. Não é fácil. A mulher separada, ela enfrenta uma série de preconceitos, de machismo,
de situações, se ela não tiver muito equilíbrio, ela vai ter um pouco de dificuldade de lidar com isso. Eu vivi situações de machismo com um vizinho, dentro da própria família, né, dessa cultura machista, por eu estar sozinha com 3 filhos. Mas nada assim que eu não conseguisse me sobressair, e eu tenho certeza que eu me saí muito bem nessa missão. Meus filhos estão praticamente criados, e eu tenho muito orgulho dos 3 seres humanos que eu consegui formar. Minha experiência, meus pais são separados desde que eu nasci. É muita confusão, muito rolo. Eu acho muito difícil eu ficar aguentando a situação. E se você ficar se sentindo mal, procura alguém pra te ajudar. Tipo a Sofia, ela pode me ajudar. Eu confio nela pra me ajudar. Você faria a mesma coisa pros seus filhos? Então, Júlia, assim, o problema dos casais, e eu não os culpo, tá? Às vezes é questão de maturidade, às vezes são as sequelas do relacionamento. O que acontece é que eles, naquele desgaste do relacionamento, eles acabam que deixam refletir isso em cima dos filhos. Às vezes porque um tem muita mágoa do outro, muito ressentimento, o que não é correto. Porque o filho tem que ficar à parte disso tudo, ele tem que ficar fora disso tudo. Porque o que não deu certo foi homem e mulher, mas eles vão continuar sendo pai e mãe. Então, acho que o filho tem que estar fora dessa situação. Mas, infelizmente, não é todo mundo que tem esse equilíbrio. Eu também, quando eu me separei, no começo foi assim. Mas quando eu comecei a perceber que isso fazia mal para os meus filhos, eu comecei a tomar uma outra postura. Porque aquele ranço que às vezes o casal tem um do outro, a mágoa, todo o ressentimento, acaba refletindo no filho. E aí entra também aquela questão da alienação parental. Um começa a falar do outro pro filho, e isso inclusive é proibido, por lei inclusive, né? Então assim, isso não é saudável. A criança fica perdida, ela fica querendo entender para um lado, para o outro. Isso não é saudável em momento nenhum na formação do filho, né? Sinto muito por você viver uma situação dessa, não é o mais indicado. Espero que você saia disso com muita tranquilidade. Eu sei que não é fácil. Você está certa quando você fala que fulana te ajuda, pelo menos te ouve, né? E o mais certo seria que os pais não fizessem isso com os filhos. Mas a gente também não vai julgar, porque a gente não sabe o que cada pessoa está vivendo. Tem relacionamentos bem complicados, né? E às vezes perdem as estribeiras, não conseguem separar isso. Mas não é legal para os filhos, né? Ficar assistindo briga, desavença, desentendimento, porque você fica no meio de um tiroteio. Você fica levando coisas de um lado, levando do outro, e você acaba que está sempre sendo atingida por aquela situação, né? Te desejo boa sorte e você vai conseguir passar por isso com tranquilidade. Obrigada. E como é educar 3 filhos, ser mulher e mãe solo? Então, como eu te falei, no começo eu não era mãe solo, eu estava casada, né? Quando eu me separei, o mais velho tinha 10 anos, e depois eu me tornei uma mãe solo. Não é a tarefa... Adolescentes. Adolescentes. Não é muito fácil, não. É difícil. Quais são os desafios? Porque você acaba sendo pai e mãe das crianças. Não é que a figura paterna deixou de existir. Ela ainda existe. Mas o fato de não estar sobre o mesmo teto, a educação fica mais complicada. Por quê? Porque eu tenho a minha maneira de educar e de criar, e às vezes o pai tem outra. Se a gente estivesse sobre o mesmo teto, a gente chegaria num comum acordo do que melhor para aquela criança. Mas como nós estamos separados, e às vezes a gente não tem uma relação boa com o ex, para entrar num acordo na criação dos filhos, então quer dizer, eu dou um comando, o pai dá outro. É fácil? Não é. Então, assim, fica a sensação que dá assim, que, eu sempre passou isso pela minha cabeça, eu estou educando, fulano está deseducando. Não é que necessariamente ele estivesse deseducando, é que os valores dele são diferentes do meu. Então, assim, não é muito fácil. Também não é fácil você ter que ser a mantenedora de um lar, e aí você tem que trabalhar fora, você tem que cuidar dos filhos, você tem que cuidar da casa, e a gente às vezes não tem tempo para tudo isso, né? Porque aí a mulher acaba que ela fica se sentindo... ela acaba ficando realmente sobrecarregada, porque ela mantém a casa, ela cuida dos filhos, ela cuida da limpeza da casa, ela cuida
da saúde dos filhos, da educação dos filhos, e às vezes falta tempo para ela. E aí, nessa situação aí, ela fica sobrecarregada, se sente sozinha, fragilizada. Não é muito fácil, não. É bem difícil. Mas também não é impossível. Você se desgasta, sofre um pouco, tem noite que você chora, mas a gente consegue seguir em frente, sabe por quê? Porque nós, mulheres, a gente tem um diferencial muito grande. A gente não desiste. A gente nem desiste nem dos filhos, nem da nossa vida. E é com essa perseverança que a gente vai vencendo os desafios do dia a dia, né? Você se acha uma guerreira? Ah, com certeza. Mas assim, eu não gosto de romantizar assim essa luta feminina. Ah, eu sou uma guerreira, não, eu sou uma pessoa forte, resistente. Quer dizer, tudo aquilo que me foi atribuído, eu venho desenvolvendo e venho desenvolvendo da melhor maneira possível, pelo menos para o meu, eu estou dando o meu melhor em cada situação. Né? Porque às vezes assim, você pega uma mulher sobrecarregada, cansada, que às vezes ela precisa de colo, ela precisa de atenção, ela precisa de um tempo e fala, ah, fulana é guerreira. Querendo transformar aquela mulher em sempre mais forte, como se ela sempre desse conta de mais e mais e mais. Não, nós somos humanas, a gente tem nossos momentos de fragilidade. Então isso para mim parece que assim, é romantizar toda essa luta da mulher. Então, guerreira, não sei se eu sou não, eu sou forte para determinadas situações. Mas de onde que vem essa força para você? Cara, parece que é uma coisa assim que você começa a saber assim que uma série de situações dependem de você. Você sabe que você tem que trabalhar porque você tem que manter uma casa. Você sabe que aqueles filhos estão com a guarda é sua, a criação é sua, você tem que dar conta. Você tem uma casa para gerir, é você que tem que dar conta. Então, assim, eu não sei te falar exatamente de onde vem essa força. Você sabe que aqui, todo aquele serviço, aquelas funções, depende de você. E aí você tem que desenvolver. É cansativo? É cansativo. Tem dia que você fica desanimado? Claro, eu sou humana, qualquer pessoa vai se desanimar. Tem dia que você vai dormir triste, quer chorar, mas todo dia você levanta e sabe que tem que continuar e as coisas vão se encaixando e vão dando certo. E você vai tendo a sensação de dever cumprido, de missão cumprida. E qual a importância dos seus filhos para que você continue a seguir em frente? É, assim, eu acho que o que eu vou falar aqui é o que toda mãe pensa. Outro dia, assistindo um programa desse de televisão aí sobre um documentário, e uma pessoa até famosa, eu não vou citar o nome porque não vem ao caso, ela fala assim que os filhos, eles já existiam em algum lugar da nossa vida, em algum canto, mesmo antes deles nascerem. E essa é a sensação que eu tenho. Parece que eles sempre existiram para mim. Eles estavam em algum canto da minha vida. O nascimento os trouxe de maneira física, mas eu sinto que eles já eram para ser meus filhos. A gente tinha uma missão ali, um com o outro, nós quatro. E não me vejo mais sem meus filhos. É impossível, não consigo me ver. São pessoas fundamentais na minha vida. Eu posso dizer que hoje são assim, o alicerce da minha vida, que me motiva, que me faz continuar vivendo, que me impulsiona, que a alegria deles é a minha alegria, o que eles realizam de bom na vida deles também é uma realização minha. É muito difícil me ver sem os filhos hoje. Minha mãe também é tudo pra mim, ela sempre faz de tudo pra melhorar a nossa condição de vida, tanto minha quanto do meu irmão. Eu gosto muito dela. E como é que é a sua mãe pra você? Então, a minha mãe já é uma senhora com uma idade bastante avançada. A minha mãe tem 89 anos, com uma série de problemas de saúde, né, devido à idade. Quer dizer, a minha mãe ela já ultrapassou muito a expectativa de vida do brasileiro, que é de 70 anos. Ela está com 88 anos, ela já veio 18 anos a mais, né? Ela tem alguns problemas de saúde, problemas crônicos, né, que são característicos, típicos da idade. Mas eu vejo a minha mãe assim, como uma pessoa que lutou, venceu, criou 5 filhos, cumpriu a missão dela. A vida dela está fechando um ciclo, né? A gente sabe que o ciclo está se encerrando. Assim, eu não quero nem parar muito assim para pensar nisso, porque as despedidas são sempre bem complicadas, né? O encerramento desse ciclo sempre deixa alguém. E esse alguém que fica sempre sofre muito, né?
Mas eu vejo minha mãe como uma pessoa que lutou muito a vida inteira, como uma pessoa que não pôde estudar. O meu avô, extremamente machista, chegou a falar para minha mãe que mulher não precisava estudar, mas isso há mais de 80 anos, né? Que mulher não precisava estudar. Falou que mulher bastava aprender a ler e a escrever. Então, minha mãe foi uma pessoa que ela foi impedida de estudar, porque meu avô não deixou, porque ele era machista, tinha um pensamento limitado. E quando ela casou, por ironia do destino, ou por um karma qualquer, ela casou com um homem que tinha um perfil muito parecido com o meu avô, porque meu pai também não permitiu que minha mãe estudasse, né? Então, assim, ela também não pôde estudar quando ela casou. Mas aí o pensamento dela mudou muito. Por quê? Porque ela viu que o meu avô proibiu ela de estudar, o marido proibiu ela de estudar, mas as filhas, ela fez questão que estudasse. Então, a minha mãe, assim, a gente até terminar o ensino médio, minha mãe nunca permitiu que nenhuma de nós trabalhássemos. Era só estudar. Aí, depois que terminava o ensino médio, aí sim, podia trabalhar, até para pagar sua faculdade, né? Correr atrás de outros objetivos. Mas ela nunca permitiu que a gente trabalhasse, que fizesse estágio, nada. Ela sempre priorizou, termina o ensino médio. Então, a visão dela já era diferente do pai, do marido, porque ela começou a ver a educação, a formação como um transformador da vida, né? Então, assim, é muito triste saber que a pessoa queria estudar, queria produzir, se envolver e foi proibida. Ela foi proibida primeiro por um machismo paterno, depois por um machismo do marido. É bem triste isso. E um passarinho crazy me contou que você já viajou por aí. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Eu acho que um dos maiores investimentos da nossa vida é o investimento em viagem. É um investimento pessoal, né? Eu acho que porque ficam as memórias, né? Daquilo que você viveu, de lugares que você nunca imaginou ir e você lá estava. Então, assim, do Brasil eu conheço bastante o Brasil, graças a Deus, sempre viajei muito, eu gosto muito de praia, Nordeste, Sul, né? E fiz 2 grandes viagens, assim, eu fiz uma em 2019 e fiz uma em 2022. A minha primeira viagem para o exterior foi em 2019, que eu fui para a Europa, fui justamente encontrar com essa pessoa que hoje é o meu marido. E fui a lugares que eu não imaginava, assim, eu fui a Portugal, fui à Suíça, fui à França, fui a Mônaco. Então, assim, lugares que eu nunca imaginei estar, e lá estava eu. E eu posso dizer, gente, vale a pena. É um investimento para ficar na memória, assim, lugares que eu olhava pela televisão, né, você vê nos livros, na internet, e aí de repente lá está você. É encantador mesmo, assim. Uma experiência, vou contar uma coisa rapidinho aqui. Quando eu fui a primeira vez, e a gente foi a Paris, né? E a gente pegou o metrô, e quando a gente desce assim no ponto, que é a última parada, que é da Torre Eiffel, a gente desceu do metrô e quando eu desci a gente subiu uma escadinha assim, e eu olhei a torre. Olha, foi difícil. Eu segurei as lágrimas. É porque assim, é muito complicado explicar isso, porque eu, olhando as minhas origens, né? Eu não sou rica, eu só trabalho. Não tenho grandes patrimônios, não. E assim, eu falo, gente, olha onde é que eu cheguei. Então, esse dia realmente eu me emocionou muito. Eu olhava a torre assim e as lágrimas escorriam. É uma experiência única. Aí essa foi a primeira viagem. A segunda eu fui no ano passado, que eu passei 30 dias lá também, que eu também fui me encontrar com ele lá. Aí essa eu só fiz, essa eu viajei menos, né? Até porque eu fui no inverno, o inverno europeu é bem rigoroso, é com neve, são temperaturas negativas, né? Mas cheguei aí a uma cidadezinha da Alemanha, que eu gostei bastante, também foi outra experiência, porque a neve era um sonho de conhecer a neve, realmente é muito lindo. Quem tiver oportunidade, vá. Qual foi o lugar favorito? Que eu mais gostei dessas viagens? Olha, é difícil. Porque cada lugar tem sua característica, né? Assim, cada lugar tem sua peculiaridade, né? Assim, eu gostei muito da França, porque eu fiz algumas cidades francesas, né? Eu achei Mônaco muito bonito. É uma cidade muito rica
muito cara, mas é tudo muito bonito. É uma coisa interessante, eu cheguei a visitar talvez vocês não se lembrem, não sabem nem, talvez não saibam nem quem é. Eu fui ao túmulo da princesa Grace Kelly, que era a princesa de Mônaco. Aí eu li toda a história dela, a gente foi no castelo, é bem bonito, gostei bastante. E o mesmo passarinho que me contou essa história também me contou que um dia ele tava andando de carro assim na rua. Aí ele viu uma mulher. Sofia, deixa eu te falar, esse passarinho, ele tá tão fofoqueiro. E outra coisa, o passarinho, ele não tá só fofoqueiro, ele mente. Você já ouviu falar em passarinho Pinóquio? Que ele mente. E mais um quadro pro nosso programa é Mito ou Realidade ou mito? Verdade ou mito? É verdade ou mito? É verdade que um dia um passarinho tava caminhando na rua com o carro dele e ele viu uma mulher deitada no chão. Não, Sofia, é mentira. Esse passarinho mente de um tanto que você nem imagina. Então é fake. É fake. Ah, tá. Fecha com a crazy. É muito crazy. E qual foi a coisa mais crazy que você já fez? Eu tenho tantas. Mas acho que eu não posso revelar muita coisa aqui, né? Vai ficar para um outro momento. Eu fiz muita coisa doida, assim, de gente que é meio sem noção. Sabe? Que depois que você faz, fala, meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu acho que viajar sozinha pro exterior, sem dominar a língua, foi uma coisa crazy. 9h30 num voo sozinha, só eu. Eu acho que foi uma coisa bem, né? Muita gente não faria. E eu me encorajei, me empoderei e fui. Tá bom? Meninas, obrigada pela oportunidade de falar um pouco de mim, da minha vida. Querendo é só chamar que eu volto. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Obrigada a todos. E a gente também está aceitando parcerias para ajudar com o programa, roupas, com o estúdio também a gente está aceitando. E se você gosta de conteúdos como esse, no Instagram, no YouTube, no TikTok tem um boletim integral. Vão lá dar uma olhada que tá muito top. Tchau!